E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? O professor Ricardo está aqui novamente para ensinar para vocês a história do seu país nos anos 90. Bem aí, pertinho, né? Pouquinho tempo atrás, tá? Hoje você vai gostar. Preste atenção que você vai gostar muito. O Brasil dos anos 90. Olha aí, ó. O Fernando Henrique e o Lula. Por que o professor, por que o senhor botou aí esses dois? Fernando Henrique Cardoso e o Lula, bem na abertura da aula. Que é porque os anos 90 os dois protagonizaram, né? Essa rivalidade política, tá bom? Os anos 90 inteiro. Vamos lá, então, para nossa aulinha que tem essa habilidade aí, ó. Compreender o impacto da globalização na sociedade a partir da década de 1990, relacionando com a transformação do cenário brasileiro e avaliando as consequências da presente violência diante da tomada de consciência e da construção de uma cultura de paz, de empatia e de respeito às pessoas que nesse país não existe, tá bom? Olha, gente, década de 90 é uma década muito interessante. A gente falou aí da década de 80, né? O Brasil estava redemocratizando, né? Voltando à sua democracia, a democracia no Brasil voltou a engatinhar, né? Então aqui era o começo, né, do retorno da democracia, tá bom? A gente falou do Collor, aquele bandido, a gente falou do Itamar Franco, né? Falamos do Plano Real, e aí nós vamos falar hoje do governo FHC, dos governos FHC, porque o Fernando Henrique Cardoso se elegeu presidente, né, em 1994, e ele ficou até 2002, viu? Nós vamos ultrapassar até a barreira da década de 90, viu? Vamos lá, ó. O que garantiu essa popularidade do Fernando Henrique foi a questão do sucesso do Plano Real, tá bom? Plano Real, ele era o cara que coordenava as ações, né? E não foi ele que criou, não, o Plano Real, tá bom? O Plano Real foram os economistas lá, conceituadíssimos, né? Numa equipe lá, junto com o Ciro Gomes, inclusive, estava na equipe, e o Tasso Gereissati, né? Que tinha feito, né? Articulado tudo mesmo do Plano Real, foram eles. Mas quem ganhou o crédito foi o Fernando Henrique Cardoso. Tanto ganhou o crédito que foi disputar a eleição presidencial, né? De acordo com o Ciro Gomes, o candidato era para ser o Tarso, né? E aí o Fernando Henrique, sabendo que ele estava na crista da onda, disse, não, quem vai sou eu. E aí se candidatou a presidente, disputou a eleição contra o Lula. Tinha também até uma questão interessante, que o Lula parece que ia fazer uma articulação com ele para, né, eles dois irem junto, candidatos a presidente, né? O Lulão, tá, cabeça de chapa, na chapa, né? E o FHC como vice. O FHC deu uma rasteira no Lula, tá? E aí foi contra ele. Venceu as eleições o Fernando Henrique, porque o Plano Real era top. Acabou com a inflação no Brasil. Vamos lá, ó. Os primeiros anos do governo foram marcados por essa estabilidade monetária, graças ao Plano Real que controlou a inflação. Tivemos uma estabilidade, graças a Deus, que a inflação era terrível nesse país. Existe durante esse primeiro mandato do Fernando Henrique uma leve, tá? Uma leve melhora, né, na renda per capita da população brasileira. A distribuição de renda também melhorou, a distribuição de renda, porque o Brasil tinha a pior distribuição de renda, né, entre os países americanos, latino-americanos, no top todo dos outros países também o Brasil estava lá no final da lista. Era um dos países que mais tinha concentração de renda no mundo, tá bom? Olha lá, o governo aí, em cima dessa questão da estabilidade monetária, do Plano Real, ele vai começar a propor algumas reformas com o objetivo de diminuir a participação do Estado na economia, né? O PSDB é social-democracia. É aquela esquerda, mas é uma esquerda assim meio centro, tá bom? Aí os professores aí nas suas aulas, remotas ou presenciais, dão uma
esclarecida desses pontos, né, da esquerda, centro-direita, centro-esquerda, para vocês terem uma ideia melhor, tá bom? Então era um partido que, embora fosse um partido com propostas sociais, tinha também essa ideia, né, de tirar alguns benefícios que o Estado dava à população, tá bom? Diminuir a participação do Estado. Essa proposta de diminuir a participação do Estado passava pelas privatizações, e o governo do FHC foi o mestre em privatizações das empresas estatais. Tá bom? Vamos lá, vamos entender isso aí. O programa de privatizações do governo eleito, o FHC defendia esse discurso do Estado mínimo. O Estado mínimo. Ou seja, a produção de bens e serviços ficaria a cargo da iniciativa privada. As empresas particulares, privadas, é que deveriam oferecer o máximo, né, de serviços e bens. O Estado não. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Quem deveria cuidar do serviço de telefonia não era o Estado, eram as empresas privadas, tá bom? Nessa década de 90, as empresas de telefonia eram empresas estatais. O serviço era uma porcaria, tá bom? Não era tão caro, mas também era uma porcaria, né? E aí o Fernando Henrique promoveu essas privatizações, as empresas de telecomunicações foram as primeiras a serem privatizadas. E aí foi surgindo essas empresas particulares. Hoje você está vendo aí que tem várias, né? Você pode escolher o chipzinho que você vai comprar. São empresas particulares. Ah, o serviço é melhor? Às vezes, né? É mais caro? É um pouco mais caro, né? Então aí é onde entra a questão da privatização. Agora você entendeu do que eu estou falando, não entendeu? Vamos embora para frente. O Estado devia cuidar do quê? Somente da saúde, da educação, da segurança e do saneamento básico. Então era a questão que o Estado deveria investir, era nisso. Esses outros serviços deveriam ficar para a iniciativa privada. A aceleração desse programa de privatizações começa com o governo conseguindo aprovar a quebra do monopólio estatal do petróleo. Então, a produção, né, de petróleo, que era monopólio da Petrobras, esse monopólio ele é quebrado lá pelo governo Fernando Henrique, ele consegue aprovar. Então já podia outras empresas, né, explorarem as nossas reservas de petróleo, tá bom? E aí das telecomunicações, como eu falei, eu lembro demais, na década de 90 eu era um garoto jovem, eu lembro que as linhas telefônicas particulares, né, eram caríssimas também, caríssimas não, mas tinha um valor razoável para você ter uma linha telefônica fixa em casa, né? E as empresas eram estatais todas, depois foram sendo compradas, né? Aí o celular nem estava começando ainda, você vai ver isso aí, estava começando, né, na década de 90, essa telefonia móvel, era mais fixa mesmo, era o orelhão, aquele que ficava na rua e que quase não existe mais, tá bom? A venda de empresas como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, né, produtoras de minério, geraram muita reclamação, né, muita manifestação na rua, tá? Olha lá, vamos ainda nessa questão das privatizações. Quem era a favor argumentava o seguinte: privatizando diminuía a dívida pública, porque o Estado não gastava com essas empresas, então ia diminuir a dívida pública. Acabava também a corrupção e a troca de favores partidários, porque se você está minimamente acompanhando o jornal, né, você já está no 9º ano, né, já dá para você fazer isso. Você entende que existem favores, né, entre os partidos políticos. Ah, eu vou colocar esse cara lá na presidência da Petrobras, né? Nessas empresas que ainda são estatais, dos Correios, tá? Que é para ele pegar e garantir uma aprovação de uma lei que eu quero, tá bom? Então existe a presidência, o governo executivo, ele faz ainda hoje ele faz essa troca de favores através dos cargos, e aí tem corrupção, tem tudo, tá bom? A eficiência do serviço prestado se questionava, porque o Estado não conseguia oferecer um serviço de qualidade e a iniciativa privada consegue, né? Observe a questão do serviço de saúde.
faça a comparação do que para você entender o que eu estou falando. Muitas vezes o SUS, que é o serviço público, né, cuidado pelo Estado, ele não consegue atender uma demanda muito grande com eficiência. E aí você vê que o serviço particular, ele consegue, às vezes, né, que a gente já está vendo que também nem eles estão conseguindo mais, atender de forma eficiente, né, com um pouquinho mais de respeito, porque ali existe o pagamento, né, um pagamento de uma mensalidade, às vezes é muito alto, né, e aí garante um pouquinho mais de eficiência. Estão conseguindo aí entender, né? Aí o papel do Estado, né, aquela questão, o Estado tem que cuidar de outros, da educação, da saúde, da segurança, né? Os serviços deixa para, né, para a iniciativa privada. Isso aí faz parte daquela pauta do neoliberalismo que já tinha começado com o Fernando Collor, né? Outro Fernando, né? Esses Fernandos são demais. Olha lá, quem era contrário às privatizações argumentava o seguinte: isso aí iria aumentar a dívida pública, né? É o mesmo argumento, né? Eles usavam. O aumento das tarifas, ou fui eu que me enganei? Depois eu vou dar uma corrigida aí. O aumento das tarifas dos serviços prestados, né? Que é aumentar, obviamente, né? A venda, isso aí era, bateram demais no Fernando Henrique, ó. A venda do patrimônio brasileiro, a perda da soberania. Tem um tal presidente que é muito patriota, você sabe muito bem o que eu estou falando, que ele defende tanto, né, o patrimônio brasileiro, mas ele está doido querendo vender tudo. Eu não consigo entender esse discurso. Mas também, né, a figura não é lá muito inteligente, né? Acho que nem ele mesmo se entende. Então vamos lá. Os serviços pioraram e ficaram mais caros. Então quem era contra as privatizações falava isso, né? Então você vê uma série de manifestações. Essa da Vale do Rio Doce foi a top, porque a Vale do Rio Doce é uma empresa de mineração, que tinha uma expansão que você podia prever que geraria muita riqueza para o país. E aí o Fernando Henrique vendeu essa empresa, né? Vendeu a Vale do Rio Doce, que era estatal, hoje ela é particular, e hoje ela oferece o serviço. Quem é dono é bilionário, trilionário, mas o serviço, muitas vezes, acontece o quê? Aquelas tragédias lá em Minas Gerais, você lembra? Né? Brumadinho, né? Que saiu derrubando tudo, aquilo ali a empresa era Vale. Então, às vezes, o serviço não é tão bom assim, né? Eles não oferecem tanta segurança, tá? Olha lá, ó. Durante o governo também do FHC, a gente tem um incentivo a esse bloco econômico da América do Sul, que é o Mercosul, que hoje já está quase extinto, né? Hoje quase não se fala mais disso, mas na época se falava muito, que era uma zona de livre comércio entre esses países da América do Sul. Então o Fernando Henrique promoveu muito isso aí, né? Para também atrair mais investimentos dessa região, tá bom? O governo em si, ele acumulava muito mais déficits do que superávites, tá bom? Ou seja, o Brasil ele ainda não tinha conseguido esse equilíbrio econômico onde ele pudesse exportar mais, né, e importar menos, né? O Brasil ainda dependia muito do que vinha de fora, tá? Era um país ainda muito atrasado, tá bom? Existiam muitos... Aí sim, ó, década de 90, começa a explodir esses conflitos no campo, e esses conflitos no campo eles se tornam reais a partir do momento que a gente tem a informação sobre eles. Porque não é que eles não existiam, esses conflitos no campo eles existiam sim, mas na ditadura militar, o regime militar ele censurava essas informações, tá bom? E aí você começa a protagonizar, né, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e esses conflitos no campo, nós vamos falar, né, aí já entra essa questão da violência muito, muito grande durante essa década de 90. Lá no finalzinho eu vou falar para vocês de alguns desses massacres que aconteceram no campo, tá bom? A questão da desigualdade social, que embora tenha diminuído ainda, o país era o quarto colocado entre os países com maior concentração de renda em 1998, no final do primeiro mandato do Fernando Henrique, tá bom? Então ainda era o país que estava lá no top 5 de concentração de renda. Professor, o que isso aí quer dizer? Quer dizer que uma pequena parcela da população, né, acumula praticamente toda a riqueza que é produzida nesse país.
enquanto a grande maioria não tem nem o mínimo para sobreviver. Aqui as pessoas, a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que estavam, né, abaixo da linha da pobreza, que era aquela miséria total, aqui era uma taxa altíssima. Eu não tenho aqui o número não, mas era uma taxa alta, tá certo? Então, que viviam abaixo da linha da pobreza, ou seja, que era extrema miséria. Existia analfabetismo ainda muito, né, muita fome nesse país, tá bom? Na década de 90. E aí vamos ao segundo mandato do FHC, que conseguiu, graças ao fato dele ter a maioria, né, do parlamento, ele aprovou uma emenda na Constituição que garantia a reeleição. Então ele se candidatou novamente a presidente. Não podia, só que ele conseguiu essa aprovação da emenda da reeleição. Ele conseguiu porque ele tinha a maioria dos deputados, né? Então ele tinha a maioria dos deputados, 60%. Ainda assim ele teve que comprar voto, teve muitas denúncias. Cada votinho custava, parece que $200 mil. Foi denunciado. O cara lá acho que foi de Rondônia, outro do Pará, que receberam o dinheiro, os 200 mil. Não foi da mão do Fernando Henrique, obviamente, mas algum laranja chegou lá e entregou para eles. E foi aprovada a emenda da reeleição. E o FHC foi para a eleição novamente com quem? Com o Lula. E novamente o Lula foi derrotado. 3-0, né, Lula? Perdeu. Já era o Fernando Collor, depois 2 vezes o Fernando Henrique. Mas na virada do milênio, em 2002, o Lula vai conseguir. Então, esse segundo mandato do FHC já tem a desvalorização do real, tá bom? Começa a aumentar os impostos, aquela questão do dólar, a paridade entre real e dólar aí já não existe mais, então o dólar o real começa a desvalorizar, o poder de compra já diminui, né? Tem o aumento dos impostos, né? Isso porque ele começa a fazer acordos de empréstimo com a FMI, tá bom? O desemprego aumenta novamente, tá? 7,6 milhões de desempregados em 1999. Era um país, na década de 90, que ainda precisava de um tempo para ter uma estabilidade realmente, né? Tá? Em pouquíssimo tempo o Brasil conseguiu recuperar, né? Acabar com a inflação, então ainda custava um tempinho para começar realmente a se transformar em um país decente ou minimamente decente, tá? Essa aí foi desastrosa. O PROER, que é o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Resumindo, o que o governo fez com esse PROER, que era um programa dele? Perdoou as dívidas dos bancos nacionais, que são pessoas muito, né, necessitadas, né? Os bancos, os banqueiros, eram pessoas muito necessitadas, pobres, coitadinhos. Receberam perdão da dívida. O calote foi só de 27 bilhões de reais, que os bancos nacionais, as instituições financeiras nacionais, não precisaram pagar para o governo, tá bom? Mas o aumento do imposto para o povo, esse aí o Fernando Henrique fez, né? Ó, Fernando Henrique, você pisou na bola. Vamos falar de pelo menos alguma coisa boa que ele fez, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada durante o mandato dele, né? Que limitava os gastos do Estado, né? Que ao final dos mandatos, né? O Estado, ele tinha lá um limite, ele não podia gastar o que ele quisesse e passar a conta para o outro, que vinha depois, né? Então tinha um limite, é uma questão de responsabilidade fiscal. Então, em coisa mais simples, em termos simples, ele não pode gastar mais do que ele arrecada, tá bom? A ideia da Lei de Responsabilidade Fiscal é essa. O Estado ele arrecada um valor X no ano. Então ele não pode gastar mais do que aquele valor X no ano, porque senão ele vai ficar devendo. É a economia que você faz na sua casa também, né? Se você ganha tantos reais por mês, você não vai gastar o dobro daquilo, porque senão você não vai pagar, você vai ficar endividado, você vai ficar lascado igual o professor de história, tá? Então, olha lá, ó, a queda nos índices de analfabetismo também. Isso aí é um fator importante, legal do governo dele. Diminuiu a taxa de analfabetismo. Ó, ele tinha um programa também de combate à AIDS, né?
muito premiado, né? No governo dele também teve uma, eu esqueci de botar aí, mas teve a questão do medicamento genérico, né? Que foi aprovada a lei, então os medicamentos genéricos que geralmente tinham um preço abaixo daqueles outros, né? Medicamentos que tinham a patente, né? Mais cara. E aí deu uma melhorada no acesso à medicação, tá bom? A queda na taxa de mortalidade infantil também durante o governo dele teve essa queda. Então são fatores positivos, né, do governo do FHC, né? A gente precisa reconhecer essas coisas também, tá bom? Mas esse programa do combate à AIDS, eu lembro que foi muito premiado, né? Teve um reconhecimento bacana, tá bom? Vamos lá. Opa, aí chegou a hora de falar de futebol. A Copa do Mundo da França, em 1998, nós perdemos, tá bom? Essa aí a gente perdeu. Mas a confiança era grande que a gente ia ganhar o pentacampeonato. O Brasil tinha uma seleção fantástica também. O Ronaldo, fenômeno, estava jogando pra caramba. Aquele Rivaldo jogava muito, né? A gente chegou na final, né? Sofrido, mas a gente chegou na final. E tava todo mundo tão confiante. Eu, um adolescente na época, tão confiante. O Brasil vai ganhar esse pentacampeonato. Naquele tempo a gente torcia muito, né? Menino gosta de torcer mais, né? E a maioria dos jogadores, aí você tá vendo, atuavam no exterior, né? Por conta dos clubes, os clubes não conseguiam, né? Bancar o salário desses jogadores, vendiam para pagar dívida, tá bom? E aí a seleção chega na final, mas é derrotada pelos anfitriões, a França. O Zidane deu olé no Brasil, tá bom? Humilhou o Brasil, a final foi 3-0 para a França. O Ronaldo, fenômeno, até teve uma convulsão antes do jogo, né? Que disseram até que parece que foi vendido o jogo, né? Para a França. Não foi vendido nada. A França jogou demais e o Ronaldo estava baleado, que o Ronaldo era o top mesmo, jogador fantástico, fenômeno, né? E aí ele tinha tido uma convulsão, mas foi pro jogo. Então o grupo todo estava muito abalado, né, com aquilo ali. Achou que o cara fosse morrer e ele entrou no jogo, não deu nada, perdemos, né? Perdemos essa final. Em 2002, que eu não botei aí, mas em 2002, ainda no governo do FHC, o Brasil vai ser pentacampeão mundial, tá bom? Em 2002, Copa da França, Copa do Japão e da Coreia. Foi de madrugada. Olha lá, a década de 90 chegava ao fim, né? Alguns itens aí que eu destaquei para vocês da década de 90, né? Começou a popularização dos microcomputadores e internetzinha de escada, né? Aquela que demorava. Eu vivi isso aí para ver. A telefonia celular começava a se popularizar. A gente via mais celular na novela do que na rua, né? E começava a se popularizar, né? Essa tecnologia da telefonia móvel. Agora, a tecnologia do CD, né? Substituindo os LPs, aqueles bolachões pretos, né? Já estava bem popularizada na década de 90, né? Era cara. Eu, moleque, não conseguia comprar um CD, gostava muito de rock, você já sabe disso. E aí eu não conseguia comprar o CD. O primeiro CD que eu comprei, eu botei até a fotinha aí, ó, do lado, ó. Metallica, Injustice for All. Foi o primeiro CD que eu comprei. Acho que na época eu gastei uns 30 reais, né? E 30 reais, moço, era dinheiro muito na época. O DVD veio em seguida, né? Mas o DVD já era... Ele quase não sobreviveu muito. Predominava ainda a fitazinha cassete, né? Que você botava nos toca-fita, né? E aí ouvia, gravava. O videogame, como PlayStation, Super Nintendo, Mega Drive, começava também a se popularizar. Essa, gente, é a última década do garimpo da cultura e da informação, tá bom? A década de 90, se você quisesse informação, cultura, você garimpava. Por quê? Porque não existia Google. Quase ninguém tinha Google. Então, e a rede também não estava tão alimentada assim como hoje. Então você tinha que garimpar as coisas, né? Hoje não, hoje você dá um Google, você acha tudo. A virada do milênio também, essa aula tá top, hein? A virada do milênio em 2000, você sabia que a gente ficou com medo que o mundo fosse acabar no ano 2000, né? Pois muito bem.
E parte desse medo passava pela questão já dos sistemas de informação, dos sistemas econômicos, né? O medo era que eles não reconhecessem o ano 2000, porque o sistema era binário, então eles só reconheciam os últimos 2 números. Era como se a gente fosse voltar para 1900. Então tinha uma preocupação gigantesca com isso. Nos Estados Unidos as pessoas começavam a estocar comida com medo de uma nova crise econômica semelhante àquela de 1929. Era chamado bug do milênio, né? Que ia causar essa desordem no sistema econômico. Teve isso aí sim, a gente ficou com medo demais. Ó, a produção cultural, deixa eu correr, senão não vai dar tempo. O ressurgimento do cinema nacional, né, com filmes que foram indicados ao Oscar. O Quatrilho Central do Brasil, o cinema nacional estava esquecido. O Fernando Collor de Mello fechou, né, a produção de cinema. A TV se transformou no principal eletrodoméstico mais consumido durante os anos 90. Tinha os programas de auditório, como de sábado e domingo, né, como o Domingão do Faustão, o Domingo Legal, que faziam, né, aquela disputa por audiência. E eram responsáveis por popularizar os artistas, né, de samba, pagode, rock nacional. Teve os Mamonas Assassinas que morreram tragicamente no acidente de avião, né, tinham acabado de lançar um disco e estavam super, né, bem vendido, né, e aí acabaram morrendo numa tragédia de avião, né. Teve aí, eu vou pular essa parte, depois vocês procuram, né, que é os 500 anos de descobrimento, na aulazinha gravada, depois vocês dão uma lida direitinho. Passar aqui para a questão da violência que eu queria comentar com vocês, durante a década de 90, vários massacres. Olha aí, o massacre do Carandiru de 1993, que a polícia matou mais de 100 detentos no Carandiru, em São Paulo, né? A chacina de Vigário Geral, né? Na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, a chacina da Candelária, né? Nos portões da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro também, né? Mataram várias crianças. O massacre do Eldorado de Carajás, aquela questão, né, dos movimentos sem terra, e de Corumbiara, em Rondônia. Tudo isso aí mostra ainda aquela truculência da ação policial, tá bom? A polícia ainda tinha aquele modus operandi da ditadura. Então isso aqui é tudo fruto disso aí, dessa ação policial desastrosa, todas elas, tá bom? Depois você dá uma pesquisada bacana nisso aí, que aconteceu tudo na década de 90 e marcaram, tá? Olha lá, para terminar, o ser humano é descartável no Brasil, como modus usado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz, né? Diário de um detento dos Racionais MCs, tá bom? Um abraço, tchau!